Bom dia, turma. Hoje nós vamos continuar aí com um capítulo novo, capítulo 9, Ditaduras na América Latina. No capítulo passado, nós vimos aí as disputas do pós-guerra, né, a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, a disputa da hegemonia no mundo do capitalismo, do socialismo. Aprendemos quais as características do capitalismo, quais as características do socialismo, e vimos aí que alguns lugares foram aí influenciados por esse modelo econômico, né? A China, Cuba. Agora a gente vai ver na América Latina, que é a área de influência dos Estados Unidos, área de influência capitalista, e aí a gente vai ver o que tá acontecendo aqui nesse local aqui. Já vimos que no Brasil houve uma ditadura militar muito repressiva, porque João Goulart estava aí tentando tomar medidas socialistas, né? Como a gente tem o Brasil, a América, com área de influência capitalista, então houve uma interferência no modelo político do Brasil, com a ditadura apoiada aí pelos Estados Unidos. E nos outros países da América Latina, né? Vamos ver como isso aconteceu. A gente tem aqui uma placa ou uma faixa dizendo no passarão, né? Não passarão, que é aí, são mulheres, mães, chamada e batizada como Mães da Praça de Maio, lá na Argentina, em Buenos Aires. Cada uma delas tem uma história de uma pessoa aí que desapareceu durante a ditadura militar na Argentina, né? É isso mesmo. Não foi só na Argentina, não foi só no Brasil que teve ditadura militar. Em outros países na América Latina também aconteceu a mesma coisa, um governo forte, um governo centralizador, um governo de repressão. E aqui a gente tem aí mulheres que até hoje lutam, se reúnem, olha como elas são idosas, né? Buscando informações sobre seus parentes, seus filhos, seus netos que se perderam, que sumiram aí na ditadura da Argentina. Então, durante as décadas de 60 e 70, a América Latina aí foi palco de diversos golpes militares, né? Então, como eu falei, vários países, com apoio dos setores conservadores da sociedade, como a elite oligárquica e parte da classe média. As intervenções militares barraram aí os movimentos revolucionários e sufocaram a participação popular na política em diferentes países, contribuindo para o aumento das desigualdades socioeconômicas. Então, neste capítulo, vamos estudar como esses golpes resultaram em ditaduras militares aí no Paraguai, na Argentina, Chile, Uruguai e na Bolívia. Do Brasil, a gente já estudou aí bem aprofundado, e agora a gente vai ver aí nesses países que eu acabei de falar. O primeiro país que a gente tem aqui é o Paraguai. A ditadura do Paraguai durou de 1954 a 1988. Olha como foi longa a ditadura do Paraguai, né? Primeiro aí com o general Alfredo Stroessner, né? E depois foi eleito aí um presidente ele era o único candidato do partido chamado Colorado. Ele foi eleito o presidente da República com 99% dos votos, né? E aí, olha o que aconteceu por lá, né? Pelo Paraguai. Por 7 mandatos consecutivos ele foi reeleito, né? Mas como assim, né? Ser reeleito aí com 99% dos votos, parece que a população toda em peso estava a favor dele, né? E ele foi eleito em 58, 63, 68, 73, 78, 83 e 88, né? Ele permaneceu no poder por mais de 35 anos. Esse general Alfredo Stroessner. Então, no Paraguai, a ditadura militar foi feita a partir de uma única pessoa, ou de um único presidente, né?
E aí ele teve aí o apoio da base do partido, da política colorada, da oligarquia agropecuária dos Estados Unidos e do Brasil, até do Brasil. Os Estados Unidos a gente já sabe, né? Área de influência capitalista, os Estados Unidos está sempre de olho em algum país que está tentando mudar aí o rumo da sua economia. E o Brasil também. O Brasil, a gente tem uma figura aqui embaixo nesse jornal aqui conhecida, que é JK, né? De um lado a gente tem esse Alfredo Stroessner e do outro lado a gente tem aí a figura do JK. No momento em que ele estava no Brasil, ele aí apoiou a ditadura ou o governo lá do Paraguai, né? Então, a doutrina de segurança nacional também foi implantada no Brasil, que consistia em um pacto estabelecido entre oficiais do alto comando militar estadunidense dos Estados Unidos e dos países latino-americanos, para, por meio da formação ideológica, conter o crescimento do comunismo. Então, a doutrina de segurança nacional também foi implantada no Brasil pelos militares aí em parceria com os americanos para conter o avanço do comunismo aqui no Brasil, né? E a gente tem tanto em qualquer ditadura, com certeza vai haver aí, perseguições e repressão. Então, publicamente, Stroessner fazia discursos pacificadores e promovia aos paraguaios um futuro de progresso e modernidade. Mas o seu projeto político era diferente. Por quê? Porque ele havia aí perseguições e tortura aos seus opositores, né? E recebia um financiamento dos Estados Unidos para combater o movimento comunista. Então, se eu perguntar assim, né? O que moveu, o que incentivou as ditaduras na América Latina foi exatamente isso, né? Foi conter o avanço do comunismo. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? E como foi isso, né? Perseguição, repressão, tortura, prisões ou até mesmo mortes. Resumidamente essas torturas, essas ditaduras, mas cada uma tem a sua particularidade, né? Nesse caso do Paraguai, um presidente para esses 35 anos. No caso do Brasil, 5 presidentes sendo escolhidos dentre os generais do exército, né? E assim vai. Então, ele aí, esse presidente vai instituir a ditadura militar e eliminar aí as possibilidades de oposição, né? Então, tinha aí a obrigatoriedade de filiar o Partido Colorado, provavelmente é o único partido do país, criação de uma rede de delação no país. O que é rede de delação? É denúncia, vamos denunciar aí quem não está a favor do governo. Instituição de uma cultura do medo, né? Que reprimia a liberdade de expressão. Não pode falar nada contrário, né? Repressão dos opositores por meio da violência, que resultou aí de milhares de pessoas presas, torturadas, mortas ou desaparecidas. Isso no caso da política. Agora, no caso da economia, ele vai produzir aí grande crescimento econômico, né? Porque tem aí o investimento de capitais estrangeiros. Isso não foi diferente também no Brasil, o milagre econômico, né? Aqui a gente tem a usina hidrelétrica de Itaipu, em parceria aí com a Argentina e o Brasil. Essa foi uma construção aí da ditadura militar no Brasil, em parceria com a Argentina e com o Uruguai, aonde produz até hoje a energia aí para esses 3 países, né? Então, na década de 80, teve aí um período de desaceleração na economia nesse governo desse cara aí, né? E ele começa aí tentar articular com o Partido Colorado, mais a continuidade dele no poder, mas não vai conseguir, né? Em seu lugar, tem o general Andrés Rodrigues, que assumiu aí uma presidência provisória até ter novas eleições, né? Ele vai promover uma abertura política e a reforma dos códigos eleitorais, a Constituição do país. Então, foi uma ditadura bem violenta e bem longa, por sinal, aí no Paraguai.
no Uruguai. Agora a ditadura na Argentina. Na Argentina, um golpe de Estado, depois aí um presidente, Arturo, né, em 1966. E colocou no poder aí João Carlos Onganía, né, e que governou o país por 4 anos, aí enfraquecendo os protestos que a população fazia, né. Depois, em seu lugar, veio Roberto Marcelo Livingston, né, que também governou a Argentina, quando foi deposto por não conseguir controlar a situação política, econômica e social do país. Para substituí-lo, foi nomeado Alejandro Agustín Lanusse. Esse governou por 2 anos. Então, a Argentina teve um período de ditadura de 66 a 73. Por 7 anos aí os militares instituíram leis que proibiam as atuações dos partidos políticos e suspendiu a maioria dos direitos civis, sociais e políticos da população. No entanto, as constantes e crescentes manifestações populares enfraqueceram os militares, pressionando aí a convocar novas eleições em 73. Muito pouco, né? O Uruguai teve aí mais de 30 anos. Em 73 a gente tem aí quem venceu foi Juan Domingo Perón. Perón foi um governo, né, que teve muita fama, esse cara aí. Ele era muito, falava muito bem, ele era muito querido, né? E o que ele vai fazer? Olha só, em seu governo ele reatou as relações diplomáticas com Cuba e aumentou o comércio com países socialistas, o que trouxe preocupação à elite argentina. Lembram de João Goulart, que também tentou uma aproximação com países socialistas, chamou Che Guevara para poder ser condecorada no Brasil. Então, as elites argentinas começaram a ficar preocupadas, né? O socialismo não pode chegar até aqui, né? Após a sua morte, a sua esposa que assumiu a presidência do país, mas seu governo aí foi desestabilizado por ações da extrema direita, né? Então, que resultou aí em um golpe que há depois em 76. Então aí temos 2 momentos do golpe na Argentina, né? Um de 66 a 73 e o outro aí, né, de 76 até 83, a volta do regime militar. Então na Argentina deram até um tempo porque a ditadura foi enfraquecendo, mas o governo não foi tão competente de continuar aí e houve aí novamente a volta do regime, né? E aí a gente tem a liderança de Jorge Rafael Videla. Como eu já falei, houve aí torturas, sequestros, assassinato de inimigos políticos, houve aí uma junta militar que fechou os partidos políticos em sindicatos, controlou o Supremo Tribunal do país, nada de diferente do Brasil, né? Se a gente recorda aí do Brasil, né? Houve aí milhares de presos políticos que desapareceram, repressão à população, de movimentos sociais, né? Então, foi aí uma ditadura cruel e sangrenta. Foi uma das ditaduras mais violentas aí da América, né? Então a gente tem a ditadura militar da Argentina e foi cruel e sangrenta. Foi executadas cerca de 30 mil pessoas que morreram aí, né? Que desapareceram, né? E aproximadamente 2 milhões e 500 mil argentinos sofreram aí com as prisões, com as torturas e com o exílio. Mas como isso vai acabar, né? As Malvinas são um conjunto de ilhas que está abaixo do mapa, lá no sul mesmo da Argentina, né? E quem é que controla essa ilha lá no sul da Argentina não são os argentinos, é a Inglaterra. Então, a guerra nas Malvinas é dentro desse contexto da ditadura militar, a Argentina querer novamente pegar aquelas ilhas para o seu domínio, né? Mas isso não foi possível, porque a Argentina ela tem aí
armas bem mais inferiores do que a Inglaterra. E houve um desgaste aí dos militares dentro do país. Então, o desgaste causado pelo conflito armado e a derrota para os ingleses na guerra gerou uma grande insatisfação popular e aumentou aí, a oposição contra o regime militar, acelerando a sua queda. Então, foi por causa disso aí que acelerou aí a queda da ditadura militar na Argentina. E aqui na Cidadania no Dia a Dia nós vamos entender sobre as mães da Praça de Maio. Então, durante a ditadura militar, como a gente já viu que sumiram muitas pessoas, né, que eram aí contrárias ao governo, foram torturadas, mortas, sem dar satisfação à família, as mães da Praça de Maio, né, começou a aparecer aí. É um movimento formado por mulheres que foram presas políticas e tiveram seus bebês sequestrados e adotados por famílias leais ao regime. Elas saíam às ruas em busca de seus filhos desaparecidos, cujo paradeiro os militares asseguravam desconhecer. Então, à medida que seus filhos eram sequestrados e desapareciam, essas mães batiam em todas as portas para que pudessem dar notícia deles, né? Por quê? Porque essas mães lutavam contra o governo, né? Então, percebia-se que ela estava grávida e aí esperava ela ter o filho e tomava o filho dela para ser criado numa família aí que era a favor do governo. Triste, né? E aí elas criaram esse grupo e até hoje elas se reúnem, né? Olha só isso que eu envolvi aqui. Conhecidas pelo lenço branco atado à cabeça, essas mulheres lutam até hoje para encontrar seus filhos, netos desaparecidos. Para essa tarefa, faz denúncia e reivindicações às autoridades governamentais e até internacionais, né? Então, estima-se que cerca de 500 filhos de presos políticos desapareceram durante a ditadura da Argentina, né? Dos quais 110 aproximadamente foram encontrados aí por esse movimento das mães de Maio, das mães da Praça de Maio. Triste, né? Esse momento da ditadura, aonde a gente tem a luta pela família, para querer saber onde está aí seu parente, seu filho, seu neto. Agora vamos à ditadura no Chile. No Chile também foi uma das ditaduras aí bem violentas, como bem aconteceu na Argentina, né? A gente tinha aí, o Chile tinha um candidato que foi eleito à presidência chamado Salvador Allende, e ele começou a implantar no país medidas socialistas. Então, vocês podem ver que as coisas se repetem, né? E a gente tem a ação contra isso, são as ditaduras. E o que ele fez, né? Salvador Allende vai aí nacionalizar todas as empresas dos Estados Unidos no país. O que isso quer dizer? Tudo que era dos Estados Unidos, que estava no Chile, agora é do país, não é mais dos Estados Unidos. E é claro que os Estados Unidos, insatisfeitos com essa medida, que afetavam diretamente sua economia, passaram a apoiar movimentos de oposição ao governo. E essa é uma primeira medida. Segunda coisa que ele fez está na foto, né? Salvador Allende é este cara aqui do cantinho e ao lado dele está Fidel Castro. Então, a aproximação de Allende com líderes comunistas desagradou tanto os Estados Unidos como os militares chilenos, que passaram aí a planejar o fim do governo do presidente, né? Então, a gente tem aqui, como eu falei, né, Fidel Castro, Salvador Allende e os líderes aí do Partido Comunista no Chile. E começa também movimentos grevistas de alguns setores, causando aí um enorme desgaste na figura do presidente. Infelizmente, no momento do golpe, aí no dia 11 de setembro de 1973, o golpe foi dado por Augusto Pinochet. O que esse cara é? Esse cara não, ele é do exército e ele vai comandar aí um ataque ao palácio do governo chamado
La Moneda. Imagine que o nosso Palácio do Planalto, em Brasília, fosse atacado por aviões, fossem bombardeados. Foi isso que aconteceu. Então, a sede do governo chileno em Santiago. Ele foi bombardeado pelos militares rebeldes, né? E aí, Salvador Allende morre porque ele estava dentro do palácio e o palácio foi bombardeado. E aí dá início a um governo autoritário que tem como principal objetivo conter os opositores e os nacionalistas, né? Então perceba-se que é tudo parecido, né? Os mesmos motivos, as mesmas práticas. Então, nos primeiros dias após o bombardeio do palácio, milhares de pessoas foram levadas a um estádio nacional. Imagine, o Maracanã cheio de gente no campo, que foram pessoas presas. Então, cerca de 1.000 detidos foram sumariamente executados. Os direitos civis foram suspensos e a população devia obedecer ao toque de recolher, enquanto casas eram invadidas e os suspeitos de contrariar a nova ordem levados na calada da noite, muitas vezes para nunca mais voltar. Então, este aí o Chile violou muito aí os direitos humanos, né? Os opositores passam aí a sofrer intensa repressão, foram presos, foram torturados, foram assassinados e essa ditadura durou 26 anos. De novo, censura, tortura, sequestro, assassinatos. Então, isso não é muito diferente, como eu falei, né? Então, Pinochet vai fazer, assim, uma junta militar para corrigir a política econômica anterior, vai cancelar a nacionalização, né? Vai devolver as indústrias para os Estados Unidos, vai implementar aí a privatização para diminuir os gastos públicos. Em 1980, ele vai promulgar uma Constituição que vai legalizar o seu governo, mas houve aí um aumento da oposição, né? Então, em 89, foi eleito presidente da República o Patrício, aqui colocando o fim do regime ditatorial no Chile. Agora é a ditadura no Uruguai. No Uruguai não tem muita diferença dos outros, mas vamos ver se tem alguma particularidade, né? Há uma crise econômica e política, um processo de declínio social e econômico, uma luta armada, grupos extremistas, e aí o exército passa a reprimir essas ações violentas. E o exército começa a se engrandecer, né? Não voltam aí para os quartéis, continuam na rua, com a justificativa de que era preciso impedir o ressurgimento de grupos subversivos. Então, aos poucos, as Forças Armadas aumentam a sua influência política. E em 1973, Juan Maria declara aí o fechamento do Senado, da Câmara dos Deputados e dá um golpe aí com apoio das Forças Armadas. Então, ele, para substituir o parlamento, vai instituir um Conselho de Estado. Né? Tem aí um órgão executivo formado por militares na Suprema Corte que não precisava ser eleito pelo povo. Né? E aí embaixo a gente tem a bandeira aí do Uruguai. A gente tem aí a consolidação da ditadura no Uruguai em 1976 e a mesma coisa, a eliminação da democracia representativa, dissolução dos partidos políticos, centralização das decisões do governo, governamentais, perseguições aos políticos de esquerda, principalmente do Partido Comunista. Então, assim como era em outros países, como eu já estou falando aí todos os momentos, né? A gente tem aqui também repressão, censura de todas as manifestações, aplicando os métodos aí que é a tortura, sequestro, assassinatos, a repressão aos estudantes e aos trabalhadores. Então, começou em 73 e vai terminar aí em 1984, né? Teve aí no caso, um plebiscito para legitimar a ditadura, mas não foi aceito pela população. 56% dos votos válidos não vai aceitar e dá início aí ao processo de abertura política. Então, em 1984,
Juan Júlio Maria, do Partido do Colorado, ganhou o pleito e retornou o poder aos civis, né? Então a gente já percebeu que a ditadura militar aí na América Latina aconteceu em vários países e basicamente para conter o avanço comunista, basicamente para tirar do governo presidentes que estão se alinhando ao socialismo. Então, por quê? Porque a América Latina é influência capitalista, influência americana. Estamos no momento da Guerra Fria e isso teve aí a consequência para o nosso país, Brasil, na nossa ditadura e em outros aí, como a gente viu até agora. Então é isso, pessoal. Agora vamos fazer as atividades. Até a próxima aula.